Olá, irmãos. Atendendo ao pedido do pastor Márcio, vamos aí falar sobre aflições da vida cristã, né? Dentro do tema Jornada da Vida Cristã. E para começar, a Stephanie vai ler um versículo para gente que está lá em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bacana. Bom, na nossa jornada na vida cristã, nós vamos passar aí por diversas aflições, né? Porque o mundo ele já está destinado, né, pela própria desobediência do homem. Nós crentes em Jesus Cristo também passaremos por essas aflições. Mas em Deus a gente pode achar o nosso consolo, o nosso abrigo, o nosso refúgio. Como está lá em Salmos 34:19, que ele diz assim pra gente: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Quando algumas pessoas leem, né, ou quando nós lemos essa passagem, a gente precisa entender que às vezes Deus ele vai nos tirar de aflições, ele vai tirar a gente do meio de tribulações, mas às vezes não. Às vezes ele vai estar com a gente no meio dessas aflições, ele vai estar ao nosso lado no meio dessas aflições. Não sei se de repente fica alguma dúvida para alguém sobre isso, sobre que uma pessoa justa ela pode passar por aflições. Se a gente ler a história de Jó, ali, né, o capítulo inteiro, o livro inteiro de Jó, mas se a gente pegar ali o capítulo primeiro, né, e a gente começar a entender um pouquinho, né, a gente vai ver que muitas aflições elas sobrevieram sobre a vida de Jó. Mas tem uma coisa interessante, né? Em Jó 23, no capítulo 23, versículo 10, né, ele diz assim: mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Esse versículo é interessante porque ele mostra que Jó não assumiu um papel de vítima em meio a tantas aflições. Muitas vezes as coisas acontecem em nossa vida, assim como aconteceu na vida de Jó, que era uma pessoa, né, reta, de forma injustificável. Né? Ou seja, a gente não acha que somos merecedores de passar por tal situação. Né? Mas aí Jó fala pra gente: coloca-me à prova e veja se eu não sairia como ouro. É interessante, né, esse texto, porque o ouro ele é extraído da profundeza da terra, no meio da lama, do lamaçal, né? E ele precisa passar pelo fogo, né, para ser purificado e mostrar o seu valor. Será que o crente ele não seria mais ou menos parecido ali no processo da sua conversão? De onde viemos, irmãos? Se a gente não veio do lamaçal do pecado, se a gente não foi resgatado pela misericórdia de Deus através aí de Cristo naquela cruz. Em Provérbios 17:3 vai falar: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. E o destaque está no final do verso desse versículo, né? Onde fala que quem prova os nossos corações é Deus. Então, durante a nossa jornada aí, da vida cristã, a gente vai passar por diversas aflições. E você deve estar se perguntando, né? Por que por que Deus permite que passemos então aí por provações, ou por que o justo passa por provações, né? O salmista, ele traz a resposta. Lá no Salmos 119:71, diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. As aflições muitas vezes nos aproximam de Deus. É na hora da angústia que a gente mais clama, que a gente mais ora, que a gente mais busca a Deus. E assim a gente fica mais próximo, a gente fica mais íntimo, a gente mantém um relacionamento com Deus. E isso é importante, né, para se ter uma jornada da vida cristã, relacionamento com Deus. Então, essas provas elas vêm, né, sobre as nossas vidas, essas aflições, e muitas vezes Deus não vai nos tirar dela, mas vai permitir que passemos por ela, e Ele sempre ao nosso lado,
para que a gente também aprenda, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva. E muitas das coisas que a gente tem passado aí de aflições na nossa jornada tem servido de exemplo, de testemunho para outras pessoas, né? Então, essas experiências que aparentemente elas são negativas, elas se mostram para a gente aí de como um aprendizado, é um fortalecimento, a gente sai fortalecido dessas aflições, a gente sai aperfeiçoado em santidade. Tá certo, irmãos? Muito obrigado pela oportunidade da minha família aqui, né, Stephanie e eu, podemos compartilhar aí um pouquinho desse lindo trabalho que foi feito ao longo do mês de abril, proposta aí pelo pastor Márcio, para falar sobre a jornada da vida cristã. Para encerrar, a Stephanie vai cantar aqui um hino pra gente, a capela. Qual é o nome, amor? É Uma Canção pra Ti, o nome do hino. Bacana. Ministério Louvor na Terra. Pode finalizar pra gente? Posso. Gostaria também de dizer, né, que em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, Jó, ele dava graças a Deus por tudo que ele passava, né, mesmo diante das aflições. E aí eu vou estar louvando para encerrar. Filho, preste atenção, vou te falar o que os meus filhos sofrem sem desabafar. Todos os dias mostram um sorriso lindo, mas ao final da noite lágrimas caindo. Batalhas vêm na mente para aprisionar, pessoas se levantam para amaldiçoar. Mas se Deus abençoou, está abençoado e pronto. Não há pessoas, nem batalhas, nem inferno para amaldiçoar. Somos atribulados, mas não angustiados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Passando pelo vale com o Senhor comigo. O meu exterior pode até ser consumido. O interior, ele é de Deus, está protegido. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória maior que o peso da aflição. Então marche, avance, persevere, não descanse, seja firme, seja forte, corajoso e constante. As lutas para você vão ser um trampolim, para baixo dando impulso para mais alto ir. Na cova, no vale, na água, no fogo, subindo, descendo, vencendo, perdendo. Adore não pensando nas coisas daqui. Entenda que as provas são um treinamento para você subir. Somos atribulados, mas não angustiados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Passando pelo vale com o Senhor comigo. O meu exterior pode até ser consumido. O interior, ele é de Deus, está protegido. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória maior que o peso da aflição. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Até mais. Amém.